Está demorando. Pronto. Então, boa tarde, senhores. Vamos começar a nossa sessão. Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhores advogados e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 27ª Sessão Ordinária de Julgamento. Esclareço que esta sessão se rege pela Portaria CONAT 158/2020 e 145/2017. Como não tem... indago aos senhores conselheiros sobre a aprovação da ata da 26ª Sessão Ordinária do dia 3 de novembro. Os senhores leram e aprovaram? Sim, senhor presidente. aprovado, presidente. Aprovado. Pronto, que consta que foi lida e aprovada a ata da 26ª sessão. Vamos iniciar hoje com os processos. Hoje nós temos duas sustentações orais do doutor Daniel Landim. Seja bem-vindo, doutor Daniel. Os advogados estão todos presentes, então vamos começar. O primeiro processo é o processo 14010/2018, auto-infração 2018-08988. Ele tem como recorrente PFM Comercial Limitada e Célula de Julgamento de Primeira Instância, recorrido ambos. Esse auto foi julgado parcial procedente e a assessoria processual tributária se manifesta pela parcial procedência. Eu pergunto aos conselheiros relatores, esse segundo auto e o advogado pode ser julgado em conjunto ou são assuntos diferentes? Eu entendo que não, senhor presidente. Então, vamos para o primeiro mesmo, tá certo? Com a palavra, a conselheira relatora, doutora Dalcília. Boa tarde a todos, senhor presidente, secretários, senhores e senhoras conselheiros, senhor procurador, advogados aqui presentes. O processo que eu vou tratar, ele é um auto de infração sobre falta de escrituração de notas fiscais eletrônicas de entradas do exercício 2014-2015. A autuação aconteceu em 2018, foi cobrado a base de cálculo 934.771,68, foi cobrada a multa de 10%, com base no artigo 1233G da Lei 12.670. A informação complementar, o fiscal destaca a metodologia que ele usou, ele fez a circularização das notas, né, foi feito com base nos arquivos originais da FD e notas fiscais do contribuinte, fizeram um cruzamento entre as notas eletrônicas destinadas ao contribuinte e o seu expediente fiscal, e constatou que o mesmo deixou de escriturar as notas fiscais eletrônicas relacionadas na planilha que está contida no CD, que pertence ao auto. Diante dos fatos, o contribuinte reconheceu que não havia realizado a escrituração em sua escrita fiscal. Então, o fiscal trouxe o CD, que contém 7 pastas, dentre as quais as planilhas, né, com os senhores ir aqui, deixa eu voltar aqui o processo. Então, ele anexou o CD com as planilhas e as informações que ele utilizou, inclusive o CD que está aqui no auto de infração, que eu estou com processo físico, ele tem mais arquivos do que aquele que está na pasta compartilhada, que a gente teve acesso. Mas alguns arquivos são dos outros autos. Então, a decisão a defesa alegou praticamente as mesmas coisas do recurso ordinário, ela argumenta, pede o reenquadramento da penalidade 123.3G para a redação vigente à época, que colocava 20 ofícios, arguindo que 66 notas de um total de 152
estavam escrituradas contabilmente, por isso requer a aplicação de 20 ofício vigente à época, traz a resolução 184/2017 do CONAT, e um CD contendo 3 arquivos. A defesa trouxe uma relação de notas e 2 arquivos sobre o diário de 2014 e 2015. A decisão de primeira instância julgou parcial procedente, considerou que o contribuinte deixou de escriturar no livro de entradas, mas reenquadrou a penalidade, tirou do 3G para o 8L, colocando a multa de 2% sobre o valor da base de cálculo. Então, a multa foi para 18.695,43. Houve o reexame necessário e o recurso ordinário. No recurso ordinário, a recorrente admite a falta de escrituração e requer o reenquadramento da multa. Novamente, a lei nova, que ou mantendo os 2% da instância singular, 123.8L, ou pelas 20 ofícios, alternativamente, aplicando as 20 ofícios do 3G com a redação vigente à época do fato gerador. A argúia que comprova a escrituração contábil de 66 notas, e também requer, também como alternativa, a penalidade do 126, que o parágrafo único do 126, que também trata da lançamento contábil, quando as notas estão contábeis. No memorial de defesa, ela trata praticamente, faz um resumo e trata dessas 3 penalidades que ela solicita, coloca como opção de reenquadramento. A parte mesmo da falta de escrituração não é contestada. Anexa algumas resoluções da Câmara Superior e daí da 4ª Câmara. O parecer da SEAPRO reconhece a necessidade de reenquadrar a penalidade, porém, ela fez o cálculo do limite máximo de 1.000 ofícios por mês, algo que o julgador singular não fez, ele aplicou 2% direto. Então, a multa descrita no parecer é inferior à do auto do julgamento, que também é inferior ao auto, por conta das ofícios. Ela separou por período de apuração, e é isso, senhores, a relatar no momento. Obrigado, doutora Dalcílio. Com a palavra, o doutor Rafael Lessa. Presidente, secretária, conselheiros, nobre advogado, meus cumprimentos a todos, boa tarde. Presidente, a acusação é a ausência, falta de escrituração de notas fiscais de entradas no livro fiscal próprio, né? Como é uma infração bem conhecida aqui da Câmara, e o entendimento da Procuradoria é sempre no sentido de promover o enquadramento da penalidade, considerando os precedentes da Câmara Superior e os precedentes também dessa Câmara. Não obstante o entendimento pessoal dessa Procuradoria, que é no sentido desse procurador, que é no sentido de que a infração prevista no artigo 123, 3G, é uma penalidade específica, mas não obstante o entendimento pessoal, se curva aos precedentes dessa Câmara, da Câmara Superior, após o resultado de vários recursos extraordinários que foram ajuizados. Então, presidente, considerando esses aspectos, considerando que restou consubstanciado, o suporte probatório foi suficiente para embasar a acusação fiscal, eu vou opinar nos termos do parecer, já com os novos cálculos, que é no sentido de dar provimento parcial ao recurso do contribuinte, e nos termos dos cálculos que foram realizados, respeitando justamente os limites, né, das 1.000 FIIs por mês, né? É nesses termos, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, o advogado doutor Daniel Landim. Olá, boa tarde. Tudo bem, doutor Augusto,
senhores conselheiros. Está dando para me escutar? Tá dando para escutar Tudo bem. ok? Tudo ok. Eu ia fazer uma apresentação mais longa, mas como o Rafael já falou, é uma matéria que já vem sendo discutida há muito tempo. Eu acredito até que o precedente inicial veio da própria Quarta Câmara, né, que foi quando a Quarta Câmara reenquadrou um processo já mais antigo, a escrituração, a falta de, na verdade, foi muito discutido na época, eu participei, que era a falta de escrituração no arquivo eletrônico, porque quando chegou o SPED, deixou de existir o livro fiscal, então, a partir do momento que deixou de existir o livro fiscal, abriu a possibilidade de apenar a linha L, né, que é dos 2%, e aí a Quarta Câmara, naquela época, acabou fazendo jus ao artigo 112 do CTN, que diz que quando houver duas penalidades parecidas, deve ser aplicada aquela que mais beneficia o contribuinte, e assim, lá atrás, acredito que no final de 2018, começou a haver esse novo entendimento de reenquadrar a penalidade dos 10% da falta de escrituração para 2%, aquele previsto na linha L, que era o caso de omissão em arquivos magnéticos. E, inclusive, na época, até já trazia vários auditores fiscais, inclusive o doutor Leilson, tinha até um precedente dele, de autificação dele, que ele já estava autuando dessa forma, ele já autuava em 2%, porque ele entendia que era falta de escrituração na escrituração fiscal digital, era omissão em arquivo magnético, e por ser mais benéfico ao contribuinte, ele já aplicava naquela ocasião lá atrás os 2%. E aí eu trouxe, apenas para relembrar, mas coloquei no memorial, o julgamento da Câmara Superior, que trata bem da questão, fala da comutação da sanção, tirando a linha G para a linha L, e também da Quarta Câmara, também junto nos memoriais, precedente, também já nessa nova composição, trazendo que há necessidade de fazer a comutação da pena de uma linha G de 10% para aquela da linha L. E aí, apenas como vai passar, como pedido alternativo, eu trago a questão, porque dentro das notas que foram autuadas, existiam 66 notas fiscais que estavam na contabilidade, e o artigo, a linha G daquela época, ela previa a possibilidade de redução para 21 FIIs. Então, alternativamente, nós estamos solicitando o reenquadramento dessas 66 notas, mas se a Câmara já entender pelo outro pedido de reenquadramento dos 2%, reconhecendo o limitador de 1.000 FIIs, a gente não vai nem evoluir nessa questão da contabilização e já estaria satisfeito o processo. E já seria isso. Para adiantar e para a gente passar por outro processo. Obrigado. Obrigado, doutor. Então, essa questão já está bem debatida na Câmara. Eu vou passar a palavra para a doutora Dalcília, certo? Ela é conselheira relatora, e após isso vai estar facultado aos demais, e o advogado, ele pediu para que a gente examinasse essa parte do reenquadramento 8L, somente se não for aceito isso aí, é que ele reitera que pede pela parte da contabilidade. Então, com a palavra, a doutora Dalcília. Boa tarde novamente. E aqui, em respeito aqui, até para fundamentar meu voto, que é meu dever fundamentar meu posicionamento aqui na casa, é que, apesar dos precedentes que eu considero e respeito, questão da penalidade específica no direito, ela é feita justamente para que se enquadre e se dê o peso adequado que o legislador quis dar às infrações. Na época em que começou essa polêmica entre o 8L e o 3G, não havia ainda a introdução, em 2017, pela Lei 16.258, da modalidade eletrônica. Ao meu ver, ao legislador
optou, ao invés de excluir uma penalidade, se fosse esse o entendimento do legislador de que é a mesma coisa, o mesmo fato se enquadra, da falta de escrituração se enquadra em duas penalidades, ele teria excluído, como fez na omissão de saída. Mas, ao invés disso, ele introduziu a modalidade eletrônica, o que, para mim, deixa claro o entendimento de que é uma penalidade mais específica, que foi atualizada em 2017 para arquivos digitais. Então, eu não tenho uma justificativa legal que afastar essa penalidade ou gerar dúvidas do 106, já que o relato do auto de infração trata o tempo todo da falta de escrituração, as notas e os elementos comprobatórios são de falta de escrituração, em nenhum momento é mencionado omissão em informação de arquivo magnético. Então, até pela tipicidade do ato administrativo, pelo princípio da legalidade, da tipicidade, da especialidade, eu me posiciono aqui, senhor advogado, por não acatar o pedido do 8L, do reenquadramento feito pela instância singular e o parecer. A questão do pedido da defesa também em relação à penalidade, a redação do 3G pela redação antiga, por estarem escrituradas algumas notas, eu verifiquei que o livro precisaria, se constatasse aquele livro que foi anexado no CD da defesa, realmente corresponde à escrituração contábil que existia na época, né, se as notas fiscais realmente estão lá dentro, mas principalmente é a questão do espelho, que é um espelho de um SPED contábil, mas não posso afirmar aos senhores que seja o espelho do SPED contábil que estava vigente na época da fiscalização. Eu teria que, se optarem por esse caminho, que eu acredito que não, mas é só para esclarecer. Então, é só isso, senhor presidente. Bom, está facultada a palavra. Doutor Fred. Boa tarde a todos. Sem me alongar e sendo realmente muitíssimo breve, até em respeito à defesa que foi aqui feita, e em respeito também aos novos conselheiros, né, o novo conselheiro, doutor Tiago, que também não sei se é a primeira vez que a gente está julgando isso na presença do doutor Tiago. Não, já foi julgado, inclusive. Só para reiterar aqui o posicionamento de todos os julgamentos, sem exceção, todos os julgamentos da Quarta Câmara seguem o entendimento majoritário de que se aplica o 8L, né, conforme requerido, informado, inclusive, pela Procuradoria, e também levou inúmeros debates sobre esse assunto. A Câmara Superior também já tem um entendimento absolutamente consolidado, e entendo eu que o princípio da colegialidade deve ser levado em consideração nesses julgamentos, porque não faz sentido julgar pelo 3G, considerando que o princípio da colegialidade deve, sim, imperar, até porque, de fato, esse é o entendimento do CONAT, considerando que existem dois entendimentos, que os dois podem, de fato, ser aplicados, e o entendimento majoritário, firmemente majoritário, de que seja o 8L. Só para deixar claro, presidente. Obrigado. Ok. Bom, eu acho que vamos para a votação. Doutora Dalcília, como vota? Eu voto por conhecer o recurso ordinário, negar-lhe provimento, no sentido de manter, aliás, negar provimento e dar parcial provimento ao reexame necessário, né, para manter o lançamento na forma inicial, com a aplicação do 3G, 10% sobre o valor, porque a primeira instância também foi pelo 8L, mas em valor diferente. Então, acredito que eu tenho que conhecer ambos os recursos, né, negar provimento ao ordinário e dar parcial e dar provimento ao reexame, né, senhor presidente? Já que eu estaria modificando de parcial para procedente, eu estou dando provimento ao reexame necessário. É exatamente isso. Doutor Tiago. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, conselheiros, boa tarde, ilustre procurador, senhora secretária, doutor advogado da parte. Bom, conforme já pontuado, esse já é o posicionamento consolidado da Câmara, então eu divido da relatora para conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial procedência, né, dar-lhe parcial provimento,
no sentido de reenquadrar a penalidade para aquela prevista no artigo 123.8L, conforme entendimento já consolidado desta Câmara, limitando ainda nos termos do parecer da SEAPRO, né, e manifestação oral do procurador, aplicando a limitação que foi dada lá pela SEAPRO, né, mensalmente. Ok. Doutor Fred. Com o voto divergente, presidente. Doutor Osmar. Doutor. O Osmar, tá aí? Caiu? Ah, sim, ele tá aí. Tá. Travou agora. Travou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver A quem é que tá internet falando. dele, presidente, a internet dele está travada. Acho que ele não percebeu. Senhor presidente, só uma questão de ordem. As duas, o julgamento e o parecer, estão pelo 8L. Seria o caso de colocar É só. 2%, não? Não, como é o Dalcília, por favor? É que o valor do julgamento e o valor do parecer são diferentes, porque um considerou 2% apenas, o 8L, direto, aplicou direto, e o parecer não, fez aquele quadro, talvez fosse bom constar. Isso vai ficar constado, do parecer, né? Doutor Tiago já colocou, o doutor Tiago já colocou que é 8L, nos termos do parecer, porque o julgamento singular ele calculou de forma equivocada. Então, ele vai conhecer de ambos os recursos, dá provimento, tá certo, ao recurso ordinário, para manter a parcial procedência, mas de acordo com os cálculos efetuados pelo parecer, pelo parecerista. É isso que eu entendi com o voto do doutor Tiago. É isso mesmo. Doutor Osmar. Presidente, retomando aqui eu voto com o doutor Tiago, primeiro voto divergente, presidente. Ok, doutor Osmar. Doutor Ivete. Com o primeiro voto divergente. Com o voto divergente, quer dizer. Doutor Michel. Senhor presidente, todos sabem que o meu entendimento é pelo 123.3G, e mais, como tenho me manifestado nos últimos meses, em atenção ao princípio da colegialidade, que foi até citado há pouco pelo conselheiro Fred, eu tenho acompanhado o entendimento majoritário dessa turma. Então, mais uma vez, me curvo e acompanho o primeiro voto divergente. Bom, então, em relação à decisão, a quarta Câmara entende, por conhecer de ambos os recursos, certo? Dá provimento ao recurso ordinário, mantendo a decisão de parcial procedente do julgador singular, aplicando o 123.8L, limitado a meio ofício e de acordo com os cálculos produzidos pelo parecer. Eu acho que a decisão está... Eu acho que aí as decisões da Dalcília e do doutor Michel sempre vão ficar com essas ressalvas que eles colocam e já está registrado nas nossas atas anteriores, nós vamos repetir, ok? E foi de acordo também com o parecer e a manifestação oral em sessão da douta Procuradoria do Estado. Terminado o primeiro processo, vamos para o segundo processo. É o processo 14011-2018, auto-infração 2018-08994. Recorrente, PFM Comercial Limitado e Célula de Julgamento de Primeira Instância. Recorrido ambos. Esse auto também foi julgado parcial procedente na primeira instância e também a assessoria processual tributária se manifesta pela parcial procedência. Com a palavra, o conselheiro doutor Osmar. Presidente, demais conselheiros, nobre secretária e colega advogado que se faz presente, renovo aí meus votos de boa tarde.
Seguindo aqui o relatório, presidente, o agente fiscal discorreu que a empresa deixou de selar notas fiscais eletrônicas de entradas interestaduais, bem como deixou de escriturá-las no SPED-FD, nos exercícios fiscais 2014 e 2015, no montante de R$ 353.389,68, incorrendo assim infração dos artigos 157 e 158 do Decreto 24569, sendo aplicado penalidade para tanto do artigo 123.3M da Lei 2.670, correspondente a 20% do valor da operação. Nas informações complementares, o autuante narrou que se procedeu o levantamento, que a infração restou constatada através do cruzamento das operações informadas pela própria autuada nas SPED-FD e outros documentos fiscais, confrontando com as informações das notas fiscais eletrônicas transmitidas em favor da própria empresa. E essas notas fiscais devidamente registradas no Cometa e no CITRAN. O auto de infração, presidente, ele argue, né, 4 notas fiscais, certo? São 4 notas fiscais que estão envolvidas aqui nesse feito fiscal. E aí eu passo aqui só um pouquinho para a questão de vice-nulidade. A gente não vê nenhum vice-nulidade do auto de infração, foi todo correu à luz da legalidade, certo? A impugnação foi tempestiva, a empresa autuada concentrou a sua defesa dentre as 4 notas fiscais em uma nota fiscal, que concentrava 90% ou até mais do valor da infração, certo? A nota fiscal 66059, certo? Num valor de R$350 mil, emitida em 21 de nove de 2015, certo? Cuja operação se deu na forma de venda para entrega futura, né? O aludido documento fiscal não estava acompanhado, não veio acompanhado de mercadoria. Essa foi a alegação principal da defesa, que a nota fiscal não era para venda futura, para entrega futura, e assim não veio acompanhado de qualquer mercadoria, a qual seria feito seriam emitidas notas fiscais futuras a essa operação, a essa emissão da nota fiscal, com notas fiscais de remessa, certo? E aí, nos autos, presidente, a impugnante clarifica um pouco as suas alegações, faz um demonstrativo que repousei na página 22, com todas as notas fiscais eletrônicas de remessa de mercadoria, que totalizam 9 notas fiscais, todas elas devidamente registradas nos sistemas de trânsito, certo? E devidamente seladas, né? Totalizando realmente o valor de 350 mil, que era o valor oriundo da nota fiscal originária de venda para entrega futura. Desta forma, ela solidifica o assentamento do entendimento do afastamento da aplicação da multa ou de ter incorrido a infração pelo artigo 157, face a nota fiscal não acobertar trânsito de mercadoria. E aí esse entendimento foi o entendimento que a julgadora de primeira instância também acolheu, certo? Por tratar-se de uma nota fiscal meramente para consolidar um contrato de compra e venda, uma promessa de compra e venda, realmente não houve o trânsito de mercadoria. E assim afastou do auto de infração essa nota, a 66059, o valor de 359 mil, ficando nos autos apenas as outras 3 notas, que somavam o valor de R$ 3.389, certo? Reduzindo aí a multa drasticamente de R$ 70 mil, em média de R$ 70 mil, para R$ 677, né? Um valor irrisório que deu cabo ao reexame necessário e ao recurso ordinário. No recurso, a empresa ela traz a mesma tese, certo? Que a nota fiscal 66059 era apenas uma operação para confirmar uma venda para entrega futura, não acobertou nenhum trânsito de mercadoria, e assim pede a retirada, a exclusão da nota fiscal, certo? Do feito, permanecendo só as outras 3 notas com aquele valor já citado
por este relator. O parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária também incorpora a tese da defesa, a tese do recurso ordinário, certo? E por afastar a aplicação da infração de 157, né, com penalidade de 123.3M, certo? Dessa nota fiscal em específico, que é o que realmente é a tese da defesa, e também opina pela parcial procedência, faz ficar esse pequeno crédito tributário ainda vigente para ser assentado. Tem um detalhe aqui, presidente, que a defesa, no recurso ordinário, pede a extinção do crédito, pede a extinção do feito pelo pagamento antecipado do crédito, certo? Embora eu até vi que ele acostou, a defesa acosta a guia de pagamento do DAN, né? Do DAI, quer dizer, mas eu achei divergente o valor, depois queria, se for o caso, ser tratado na situação na liquidação aí do crédito, né? Seria esse o breve relatório, presidente. Obrigado, doutor Osmar. A Câmara, doutor Osmar, ele julga parcial, procedente ou improcedente. O quanto, tá certo? Na hora da apuração do crédito na secretaria, se for parcial pela retirada de algum valor, aí vai ficar o quanto, aí a secretaria vai ver se foi pago o total. Nós não damos quitação nós julgamos um processo só. Eu vou passar a palavra para o doutor Rafael e depois a palavra será facultada para o doutor Daniel Landim. Doutor Rafael Lessa. Presidente, renovando os cumprimentos a todos, a acusação é falta de deixar de apor o selo fiscal de trânsito nas operações interestaduais de entrada. De fato, a acusação restou comprovada, com a única peculiaridade, e nesse ponto a defesa tem a sua razão, presidente, que é no sentido de que a nota fiscal que foi objeto do levantamento seria uma nota fiscal de venda futura, a nota fiscal chamada nota fiscal fatura, né? É uma nota fiscal que vem realmente ser um destaque do imposto, e a própria legislação já exclui a necessidade do selo fiscal de trânsito nesse tipo de operação, até porque o selo, ele é consubstanciado para fim de realização do controle físico de mercadorias. Não vem mercadorias com essa operação, ela não vem acompanhada de mercadorias, como já foi dito, é a nota fiscal fatura. Então, de fato, até com base em precedentes aqui dessa Câmara também, que já foi no sentido de excluir esse tipo de operações no levantamento, nada mais é do que a aplicação também do artigo 157, parágrafo único, inciso 2 do nosso regulamento. Então, presidente, é nesses termos que eu vou opinar no sentido de que o reexame seja conhecido e no mérito, seja-lhe negado o provimento, né? Com relação ao recurso do contribuinte, eu acho que ele tem um interesse recursal aí subsiste apenas no sentido do reenquadramento, que ele pede o reenquadramento para outras faltas, mas em razão da penalidade específica, presidente, eu vou opinar no sentido de que seja negado provimento ao recurso, ao apelo do recorrente. É nesses termos. Com a palavra, o doutor Daniel Landim. Só para, já entrando no processo, só para esclarecer, a gente entrou com, na verdade, a gente entrou com recurso, a gente entrou com as contra-razões ao recurso de ofício, né? Mas só mesmo para levar a mesma matéria que estava lá embaixo, levar lá para cima e para pedir a sustentação oral. Coisa nossa lá do escritório que a gente sempre faz para poder basear a sustentação oral. Sobre a questão do pagamento, doutor, só para fazer esclarecer, como o senhor bem relatou, eram 4 notas fiscais. Uma nota grande, que é essa nota de entrega de venda para entrega futura, e outras 3 notas pequenas que nós fizemos já o recolhimento. Nós já assumimos e nós já pagamos em relação a essas 3 notas pequenas. Então, o processo aqui,
Ele é único exclusivamente em relação à única nota que sobrou, que é a venda para entrega futura, que a gente vai discutir aqui no processo. Só para esclarecer a questão do pagamento. Pode passar. Então, assim, o primeiro ponto para poder a gente começar a discussão seria entender a natureza da nota fiscal de venda para entrega futura. Né? É uma nota fiscal que é uma simples promessa que o vendedor faz, que irá entregar aquelas mercadorias que estão ali constantes. Normalmente acontece porque... normalmente no mercado acontece por duas razões. A primeira é porque o produtor, a fábrica, não tem dinheiro para poder fazer a encomenda do contribuinte, do adquirente. Então, ele tira essa nota fatura para poder levantar algum dinheiro no banco, alguma factory, e poder levantar o dinheiro para poder começar a produzir aquela encomenda. A segunda possibilidade é quando a produção, né, ela vai ser uma produção, por exemplo, de uma máquina grande, onde a entrega vai ser feita de modo parcelado. Então, ele tira uma nota fiscal fatura só para anunciar que ele vendeu, recebe o dinheiro, e ele vai mandando notas filhas, que a gente chama, são notas filhas, que essas notas específicas, elas vão acompanhando aquela mercadoria. Então, a nota fiscal que foi autuada, né, que foi submetida a esta autificação, essa nota 66059, ela é uma nota fiscal de venda para entrega futura, com o CFOP específico 6922, que é essa nota mãe, essa nota que é uma promessa, uma nota de simples fatura para entrega futura. Então, ela não acompanha, em hipótese alguma, não acompanha nenhuma das mercadorias que estão sendo entregues. Qual é a nota fiscal que acompanha? É a nota fiscal do CFOP 6116, que é a nota fiscal de remessa de venda para entrega futura. Essa nota aqui, que faz referência à nota mãe, ela é que é responsável pelo trânsito da mercadoria e ela é que chega até o adquirente final e entrega aquelas mercadorias. Ela que acompanha. Ou seja, quem foi autuado? Foi essa nota fiscal de remessa da mercadoria? Não. Foi a nota fiscal de simples, de promessa de venda para entrega futura. Foi a nota fiscal, como disse muito bem falado do procurador, do Rafael, é uma simples nota, uma simples fatura, né? Uma simples fatura para entrega futura. Né? E aí, pode passar? Além de não existir nada na legislação que exija o selo em relação a essa nota que não faz qualquer transporte de mercadoria, a própria penalidade, o próprio artigo, né, da Lei 2.670, que trata da penalidade de 20% pela falta de selagem, ele também não prevê, né, a autuação em relação à nota de venda para entrega, de venda para entrega futura. Vamos lá, vamos ver o texto, o próprio texto da norma que faz, que trata da penalidade. O que é que ela diz? É a linha M, né, da Lei 2.670. Entregar, é o primeiro verbo, mercadoria acompanhada de documentação fiscal sem o selo fiscal de trânsito. A nota fatura, a nota a nota de venda para entrega futura, ela faz alguma entrega? Não faz nenhuma entrega. O outro verbo, transportar, ela chega a transportar alguma mercadoria sem selo, aquela nota de simples fatura? Não, quem é que transporta? São as notas filhas, são as notas de remessa. Receber, a nota fiscal lá de simples fatura, ela tem alguma relação com o recebimento? Também não. Então, também sai daqui das condutas previstas na linha M. Estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito. Eu que recebi a mercadoria, que foi autuada, a PFM, eu recebi a mercadoria sem o selo fiscal de trânsito? Não. Por quê? Porque quem acompanhou a mercadoria não foi a nota de venda para entrega futura. Quem acompanhou foi a nota de remessa, filha, foram as notas filhas, que estavam relacionadas à nota mãe, e eu recebi, não da nota mãe as mercadorias, eu recebi acompanhada das notas filhas, todas elas devidamente seladas, e eu provo tanto no processo, o selo, o número do selo de todas as notas filhas, como vou trazer agora aqui para os senhores verificarem. Essas são as notas filhas, são 9 notas filhas, né, no CFOP 6112, né,
que todas elas têm o respectivo selo fiscal de trânsito. Ou seja, aconteceu em alguma das notas que transportou mercadoria, alguma daquelas condutas previstas na linha M? Não. Por quê? Porque a nota fiscal que transporta, que entrega a mercadoria, que dá a possibilidade de estocagem, as notas fiscais que fazem o acompanhamento da mercadoria, todas elas foram seladas. E a nota que foi autuada, que não faz nenhuma daquelas condutas, né, ela não havia necessidade de ter o selo e nem poderia estar enquadrada naquela penalidade da linha M. Ou seja, não existe obrigação de selagem em relação àquela nota que não acompanha a mercadoria e, além disso, não existe penalidade para ela. Então, nós estamos diante de dois impedimentos para a notificação. Primeiro, que não há legislação para a conduta, uma legislação obrigando que eu cele uma nota fiscal de venda para entrega futura. E a segunda, porque a penalidade específica não prevê aquela conduta em relação à nota fiscal de venda para entrega futura. Aí, isso aqui são todos os selos, né? Eu também juntei no memorial, juntei no processo. E aí eu encontrei só essa jurisprudência interessante que fala sobre o contribuinte deixou de registrar nos sistemas Cometa e Citran diversas entradas interestaduais de mercadoria. E aí é um caso um pouco diferente, mas faz sentido. E nesse caso foi excluída a nota fiscal 12.627 por ser uma nota de simples faturamento para entrega futura, uma nota idêntica à nossa. E aí o nosso pedido é exatamente para manter o julgamento de primeira instância, e a gente fez o pagamento em relação às outras 3 notas. O doutor Augusto já esclareceu que quem vai fazer a quitação é lá no setor de acho que é a doutora Magna, né? Então, eu peço que a decisão de primeira instância seja mantida, né, tendo em vista a desnecessidade, a desobrigação, a inexistência de legislação que me obrigue a selar a nota de venda para entrega futuro e a inexistência de penalidade para o caso. Não existe penalidade específica para o caso, porque a linha M não prevê a necessidade de selagem para a venda de entrega futura. E seria isso. Muito obrigado. Então, com a palavra o conselheiro relator, doutor Osmar, em seguida a palavra está facultada. Presidente, eu me acosto à tese da defesa que realmente a aludida nota fiscal, ela realmente não acobertou nenhum trânsito de mercadoria, realmente ela não vem postado tanto na peça impugnatória como no recurso ordinário, que aí eu tenho aqui também como uma certa contrarrazões ao reexame necessário, mas ele destrincha realmente que os verbos do próprio 157, nenhum deles a empresa incorreu na situação dessa nota, né, que é a nota maior, que é a 66059. Então, realmente afastando aí, nesse caso da nota fiscal de maior valor, realmente o afastamento da infração. Nas demais, realmente, como o próprio defesa aí já falou em situação oral, em sustentação oral, que realmente incorreu naquelas outras 3, num valor realmente bem inferior ao inicial. Seria as contribuições, presidente. A palavra está facultada. Acho que ninguém está querendo debater. Vamos para julgamento, doutor Osmar. Como vota, doutor Osmar? Presidente, só uma dúvida, o recurso do... É reexame necessário só. Só foi reexame necessário. Né? Só reexame necessário, porque o recurso ordinário, ele na verdade, ele... Não foi recurso. Não. Ele teve recurso, não. Razões, como as... Não tem recurso, não. Só foi nominado. Houve pagamento. Fica traído pelo nome do arquivo, mas, na verdade, ele nominou corretamente contra razões. Exatamente. Né? Certo. Só conhece do reexame necessário,
Conheço, Dá- presidente, conheço. Dá provimento ou nega provimento? Para negar provimento, vai ficar de acordo com o julgamento singular. Se Não, der tranquilo. provimento, modifica, só isso. Presidente, eu voto no sentido de conhecer do reexame necessário e negar o provimento, mantendo a decisão de primeira instância, excluindo a nota fiscal 66059 do auto de infração, permanecendo as outras 3 notas fiscais conforme imputação do agente fiscal. De acordo com o parecer da assessoria processual tributária, e manifestação oral da doutora Procuradoria, na pessoa do doutor Rafael Lessa. Doutora Ivete. Com o relator, presidente. Doutor Michel. Com o relator, senhor presidente. Doutora Dalcília. Com o relator. Doutor Tiago. Com o relator, senhor presidente. Doutor Fred. Com o relator. Então, a decisão da quarta Câmara é no sentido de conhecer do reexame necessário, negar provimento e manter a decisão de parcial procedência, retirando a nota fiscal 66059 dos autos, em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, adotado pela douta Procuradoria-Geral do Estado. Vamos para o terceiro processo. Doutor Jabô, muito obrigado, senhores. É logo, doutor Prazer. Landim, Daniel Landim, prazer tê-lo aqui na sessão, viu? Prazer foi nosso. Grande abraço. Até logo. Nosso próximo processo é o processo da 1.2591/2014, auto-infração 2014-05881. Ele tem como recorrente Eletra, Indústria, Comércio de Medidor Elétrico Limitada e Célula de Julgamento de Primeira Instância, e recorrido ambos. Esse auto foi julgado improcedente na primeira instância e a assessoria processual tributária se manifesta pela improcedência, pela manutenção da improcedência. Com a palavra... Só um minutinho, só para a gente ver aqui o Michel é o conselheiro relator, com a palavra o conselheiro relator. A advogada está presente? O advogado, Lucas Cavalcante. O advogado, boa tarde, conselheiro. Lucas Cavalcante, seja bem-vindo, Lucas. Eu não tinha... Por isso, a palavra do doutor Michel para relatar. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas e a todos. Saudação ao nobre doutor Lucas Cavalcante, que nos prestigia com a sua presença, doutora Helena, senhor presidente, conselheiras e conselheiros. Bem, o processo de hoje versa sobre omissão de receita tributável, identificado por meio do confronto entre os demonstrativos da escrita contábil com a escrita fiscal, em 2001, referente às mercadorias vendidas. O que é que o auditor faz? Ele compara os valores informados na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica de 2012, referente ao exercício 2011, a títulos de receitas e despesas, com os valores declarados a Cefaz, também pelo contribuinte, por meio da DIEF. Ele apura que há divergência entre os valores das receitas e das despesas declaradas. Bem, como é que ele faz? Lá na DIPJ, foi informado o valor de receita industrial de 1.017.000 e uns quebrados. Só que com a DIEF, se verificar o CFOP 501, 502 e 524, dá uma venda de 6.373.000, arredondando o número. Tem um cálculo, fazendo a comparação entre a DIPJ e a DIEF, esse CFOP da DIEF, as folhas 5 dos autos. Ele, para fazer esse cálculo, ele retira do valor das vendas o valor do ICMS, PIS, COFINS, além de outros impostos e contribuições que sejam recuperáveis, né? Em seguida, ele compara o custo dos produtos vendidos da DIPJ com a DIEF. Na DIPJ, está o valor de R$ 5.098.724. E na DIEF, considerando os CFOPs 101, 102, 201, 202 e 301,
o custo foi de R$ 7.331.369. Então, subtraindo do valor da receita da DIEF o valor da despesa informada na DIEF, dá um valor negativo de R$ 958.456,16, que ele tem como sendo a omissão de receita. Em cima desse valor, a administração tributária cobra um ICMS de 17% e mais a multa de 30% lá do 123.3b da Lei 2.670. O processo está com a consulta na DIEF dos CFOPs totalizados, tem também a DIPJ e um CD com os arquivos. A autuada, ela apresenta defesa, alegando que a fiscalização deveria ter considerado os valores dispostos na escrita contábil. De acordo com a contabilidade da empresa, o valor da receita líquida é de R$ 7.807.896,90. O cálculo está às folhas 101 do processo. Cumpre ainda ressaltar que no cálculo utilizado pelo fiscal, na aferição do custo de produtos vendidos, o fiscal considerou os valores totais das notas fiscais de entrada da impugnante, quando deveria ter realizado, assim como fez nas receitas, também nos custos deveria ter tirado os impostos, os tributos recuperáveis, tais como IPI, ICMS, PIS e COFINS. Pede, então, que seja julgado improcedente o feito fiscal. O julgamento singular, ou o julgador singular, encaminha o processo à célula de perícia, pedindo para que seja verificado se foram excluídos dos valores referentes ao custo esses tributos recuperáveis. E caso não tenha sido, que seja efetuada a dedução desses valores. A célula de perícia verifica e informa que realmente não foram excluídos dos custos esses tributos recuperáveis, e a partir da exclusão deles, o novo custo comparado com a receita informada na DIEF, naqueles 3 CFOPs que eu já mencionei, apura-se, ao invés de um déficit, apura-se um lucro bruto de R$ 343.933, deixando de existir a omissão de receita. O julgador singular é pela improcedência do feito fiscal, adotando as informações que foram passadas pela célula de perícia e interpõe o reexame necessário. Não foi interposto recurso ordinário, e a célula e a assessoria processual tributária acompanha os fundamentos e a decisão da primeira instância. É o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Michel. Com a palavra, doutor Rafael Lessa. Presidente, renovando os cumprimentos a todos, especialmente doutor Lucas. Presidente, a acusação é de omissão de receitas, né? De fato, o conselheiro Michel, aí no seu relato, foi bem minucioso no sentido da metodologia que foi adotada na fiscalização, né? De fato, pelo menos pelo que eu pude compreender, o relator vai poder explicar melhor nos debates, mas o que eu pude compreender é que, pelo menos durante a perícia, se verificou de fato que a exclusão de tributos recuperáveis, dos tributos recuperados nas notas que foram objeto da fiscalização, não foram realizados nas operações de entrada, né? E isso gerou uma distorção essa que, no decorrer do trabalho pericial, simplesmente desnaturou por completo a acusação, porque a acusação era justamente no sentido de que o contribuinte realizou o custo do contribuinte no período, o custo das suas operações superavam o custo das suas receitas, né? Então, o contribuinte teria prejuízo. E, nesse sentido, a nossa legislação entende e presume que, em razão desse prejuízo, ela considera como sendo a omissão de receitas do contribuinte. Então, de fato, no decorrer do procedimento fiscal, essa presunção ela foi desnaturada porque não se consubstanciou um prejuízo no período que foi objeto da fiscalização, né? E ainda tem um detalhe que, quando o fiscal realizou o comparativo com a FD, no trabalho pericial, se verificou que o lançamento na FD, ele foi realizado com a nota cheia, e de fato não havia a exclusão daqueles tributos que eram recuperados, que estão destacados na nota.
Então, presidente, em razão disso, após essas correções, de fato, a acusação, ela não se configurou, e em conformidade com o parecer, e eu vou opinar no sentido de que seja confirmada a decisão de primeira instância, presidente, negando provimento ao reexame, em consonância também com o laudo pericial. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Lucas Cavalcante. Senhores conselheiros, boa tarde. Senhor presidente, senhor representante da Procuradoria e demais presentes. Vou poupar o tempo dos senhores conselheiros. A questão ela está bastante clara, né? A decisão de improcedência ela foi fundada em laudo pericial. Temos aqui a concordância da própria Procuradoria do Estado, no sentido de que não restou demonstrada qualquer omissão de receita no caso do auto de infração. Então, diante disso, propriamente não é nenhuma sustentação oral, porque não houve recurso, a empresa ela vem impugnar pela manutenção da decisão de primeira instância, da improcedência, tendo em vista que todos os argumentos que foram levantados foram totalmente afastados, tanto pelo laudo pericial, quanto pela decisão de primeira instância. Eu fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Excelente. Obrigado, doutor Lucas. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Michel. Em seguida, a palavra vai estar facultada. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações a todos. Senhor presidente, vou aqui rememorar rapidamente qual foi a metodologia da administração tributária nesse auto de infração. Ela afastou as informações de receita e de custo dessa receita, que está declarado na DIPJ, e utilizou as informações prestadas pelo contribuinte na DIEF. Selecionou alguns CFOPs de entrada, que são os CFOPs que geram receita, com as vendas, e selecionou os CFOPs de entrada de mercadoria, que geram as despesas com as aquisições dos insumos, né, desses produtos que foram vendidos. Para ver a receita líquida, foram tirados os tributos recuperáveis. Já no custo, não foram retirados os tributos recuperáveis. E a empresa é optante do lucro real, então o PIS e a COFINS, inclusive, são recuperáveis. O mais comum nas empresas é a gente encontrar só o ICMS recuperável, mas não é o caso aqui desta empresa, deste contribuinte. Então, como o laudo pericial bem identificou e quantificou, deixou de haver um déficit, um prejuízo no ano de 2011 e passou a ter, mesmo considerando somente as informações da DIEF, um lucro. Então, por haver lucro, não foi constatada a omissão de receitas tributáveis. Portanto, me parece que agiu corretamente o julgador singular ao julgar pela improcedência da auto-infração. Ok. Acho que é uma matéria tão já está bem. Alguém quer mais debater sobre esse assunto? Então vamos para a votação. Doutor Michel, como vota? Como manifestado há pouco, voto pela improcedência, pelo conhecer do recurso, do reexame necessário. Reexame necessário, conhecer, mas para negar provimento e confirmar a decisão de improcedência do feito fiscal. Doutora Dalcília. Com o relator, senhor presidente. Doutor Tiago. Com o relator, senhor presidente. Doutor Fred. Com o relator, presidente. Doutor Osmar. Com o relator, senhor presidente. Doutor Ivete. Com o relator, presidente. Então, a quarta Câmara do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário, negar provimento, mantendo a decisão de improcedência nos termos do julgamento singular e de acordo com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, adotado pelo representante da doutora Procuradoria-Geral do Estado. Obrigado, doutor Lucas Cavalcante. Obrigado, senhores conselheiros. Bom final de sessão. Nós temos um último processo. Vamos para o último processo. Isso aí. É o processo 1499-2018, auto-infração 2017-21245. Tem como recorrente a Vulcabras.
e o recorrido célere de julgamento de primeira instância. A conselheira relatora, a doutora Ivete, foi julgado procedente em primeira instância e a assessoria processual tributária se manifesta pela procedência. Com a palavra, a doutora Ivete. Seja bem-vinda, doutora Gabriela. Doutora Gabriela está no Rio Grande do Sul, é isso, doutora? Exatamente. Ainda bem que deu tudo certo. A doutora Gabriela, essas sessões virtuais, ela tem essa coisa boa de a gente ter o contraditório, inclusive, de longe. Né? Muito interessante o contraditório, e a Quarta Câmara se sente muito satisfeito com a presença das defesas pelos advogados. Seja bem-vindo, doutora Ivete, com a palavra. Obrigado. Boa tarde aos conselheiros, boa tarde, doutora Gabriela, boa tarde, doutor Rafael, secretária Helena, o presidente, né? Vamos aqui tentar fazer uma síntese, né, desse relatório de forma sintética, aqui, com relação a essa autuação, né, que foi esse auto de infração lavrado contra a empresa Vulcabras, né, que trata de creditamento indevido, decorrente de entrada de bem ou mercadoria para o ativo permanente do estabelecimento, em razão de cálculo do coeficiente para creditamento em desacordo com a legislação. Então, o crédito é considerado devido, conforme explica a autoridade fiscal, com base em informações apresentadas pela empresa na FD, especificamente no bloco G, no qual contém os dados relativos ao livro de controle de crédito do ativo permanente, conhecido CIAPA. E nessa parte lá do bloco G, ele demonstra que ele utilizou um coeficiente 1, que é o equivalente a 100% para o cálculo do crédito a ser apropriado. Também a autoridade fiscal esclarece que refez o cálculo desse coeficiente e que essa infração foi constatada ao refazer o cálculo do coeficiente, porque considerou como foi que a fiscalização procedeu. Ele considerou todas as saídas tributadas, a razão das saídas tributadas ou exportação, sobre as saídas totais de uma empresa informada. Conforme prevê o artigo 49 da Lei 12.660/96 e artigo 60 do nosso regulamento. E aí ele anexa, prova, uma tabela, nessa tabela número 2, ele apresenta o resumo do recálculo do coeficiente do creditamento, e a tabela 3, o resumo do crédito apurado sobre o ativo permanente, que indica o total do crédito indevido no valor de R$ 63.280,56, referente ao período de janeiro a dezembro de 2013. Então, ele refez esse cálculo do coeficiente e comparou, de forma prática, ele comparou quanto a empresa utilizou utilizou 100%, né, o coeficiente 100%, ao refazer, ele constatou cada mês que houve coeficientes inferiores a 100%, uma vez que ele partiu de outros critérios diferentes que a empresa levou no seu cálculo. E com base nesse recálculo do coeficiente, ele constatou qual foi o montante do crédito devido em cada mês, que é ao final do exercício 2013, culminou no valor de 63 mil. E aí, nas informações complementares também, o agente fiscal, ele fala que a empresa foi intimada, né, pelo termo de intimação 2017, com relação ao procedimento que foi adotado, para que a empresa se desse questionasse ou justificasse essa divergência, e a empresa apresentou realmente alguns questionamentos, que são esses os questionamentos trazidos até o recurso ordinário.
ela diz que, mas o agente fiscal discordou dos pontos das justificativas dadas pela empresa, que são, que se foca em 2 pontos. O primeiro, quando a empresa argue que houve a exclusão, o tocante à exclusão do denominador apenas das operações isentas e não tributadas. Ele diz que a interpretação, o julgador, ele discorda, porque ele considerou considerou a interpretação que ele dá ao dispositivo da norma, que não tributada, ele considerou que é aquela operação que não tem, que relaciona a uma não percepção da receita tributária em uma dada saída. E aí ele mostra, inclusive, um entendimento já afirmado pela 4ª Câmara na Resolução 76 de 2017, nesse mesmo sentido, que, considerando esse conceito bem sistêmico da palavra não tributada. E ele também discorda do argumento do contribuinte com relação à questão de querer que se equipare as operações da Zona Franca de Manaus, de saídas para a Zona Franca de Manaus, se equipara à exportação. O fiscal considerou que não pode ser aplicado, que a norma trazida para justificar essa equiparação é uma norma, um decreto federal, e que nós temos regras próprias, né, e que, além do mais, as vendas, as saídas para a Zona Franca de Manaus, ela se trata de isenção condicionada. Inclusive, o contencioso também assim entende, aí indica a resolução número 336 de 2016 da 1ª Câmara. E conclui a autuação indicando os dispositivos legais infringidos, o artigo 60, inciso 9, letra A, do decreto 24569, e a penalidade incerta no artigo 123, 2A, da lei 12.670. Essa foi a autuação, isso é a parte do procedimento de fiscalização. A empresa veio, se defende da autuação, na mesma linha em que apresentou a justificativa ao agente fiscal. Ele alega que a autoridade fiscal se equivocou ao incluir as remessas para a industrialização, uma vez que as remessas para a industrialização, ela não representa transferência de titularidade, que não deveria ser computada como uma saída, no cálculo da saída total. E também as vendas destinadas à Zona Franca equipara-se a saída para exportação, a exportação. Ainda que ela seja isenta, ela se equipara à exportação. Então, aquela mesma justificativa dada para a autoridade fiscal, ela trouxe no julgamento. Também, um ponto que ela trouxe diferente foi com relação à aplicação, como a empresa tem FDI, e o seu diferimento equivale a 99%, cabendo à empresa apenas um recolhimento equivalente a 1%, ela entende que caso se entenda como crédito indevido, esse valor deve ser reduzido para 1%, né, para que se exija só 1%, em razão dela ter incentivo fiscal no FDI, de forma que esse cálculo culminaria no valor reduziria para o crédito indevido no valor de R$1.259, e a multa equivalente a uma vez o valor do imposto. Foram essas as questões trazidas em sua defesa. O julgador, por sua vez, ele justifica a sua decisão de procedência basicamente voltada para as questões do princípio da não, para a questão do princípio da não cumulatividade e a regra do crédito, né, os dispositivos legais que embasaram a autuação. É bem verdade que no julgamento singular
essas questões trazidas para a redução do FDI, da equiparação da Zona Franca e de não considerar a remessa da industrialização, eu não constatei nenhuma motivação nesse sentido no julgamento de primeira instância. Mas aí é o que a gente vai verificar aqui junto, né? Se realmente é isso que todo mundo entende. Mas vamos lá. O julgamento entendeu como pela procedência, né? E a empresa entrou com um recurso. Em seu recurso, a empresa traz o primeiro ponto de preliminar é que ela questiona a decisão de primeira instância. Ela pede a nulidade da decisão de primeira instância e alega que a decisão não teceu sequer uma linha sobre as alegações de mérito em que ela foi apresentada na sua defesa. Em razão disso, pede realmente a nulidade do julgamento de primeira instância. E no mérito, de forma mais... ela ratifica aqueles argumentos da defesa, de que as remessas... Só um momentinho aqui que eu vou ler as palavras aqui do recurso, para ficar mais claro. Estou tentando aqui. Pronto. 2 minutinhos. Cadê o parecer? Vou me acostar aqui, o relatório do parecer, que ele está muito... pronto. Ele pede a nulidade da decisão singular, questiona o critério do cálculo do coeficiente do crédito SIAP, realizado pela fiscalização, continua dizendo que foi equivocado, porque ignorou a circunstância de que a remessa para a industrialização, elas dizem respeito a saídas que não representam a transferência de titularidade de bens e, consequentemente, não se sujeita ao regime de incidência de ICMS. E também a questão de não considerar o fato que as operações destinadas à Zona Franca, ainda que isentas, são equiparadas à exportação. Ela diz que o cálculo do coeficiente deve respeitar essa lógica do próprio ICMS, né? E que só pode constar nesse cálculo os valores decorrentes de operações em que represente circulação de mercadorias e transferência de titularidade, e pede, aí o ponto novo aqui no recurso é que ele pede a aplicação retroativa do artigo 60, do parágrafo 13A, inciso 2, incluído pelo decreto 33.293 de 2019, para o período abrangido pelo lançamento. Ele pede a aplicação retroativa, defendendo que trata-se de uma norma de cunho interpretativa, e, como tal, deve ser aplicada retroativamente em consonância com o que estabelece o artigo 106.1 do CTN. E continua pedindo equiparação à Zona Franca, né? E pede ainda a redução do crédito, aplicando o diferimento de 99% do ICMS com o IFDI, de forma que o valor do crédito devido chega somente a R$ 1.259. E são esses os argumentos trazidos no recurso e que eu espero ter resumido e que tenha contribuído para compreender a matéria. Concluído, presidente. Muito obrigado, doutora Ivete. Com a palavra o doutor Rafael Lessa. Presidente, secretária, conselheiros, nobre advogada, meus cumprimentos a todos. Presidente, a acusação de lançar crédito indevido, de fato, na acusação fiscal, no levantamento se identificou que a empresa, com relação aos bens do ativo permanente, realizou um cálculo do coeficiente que distou do previsto na legislação. O meu entendimento também é o entendimento dessa Câmara, que já se consolidou, que é no sentido de aplicar a disposição da Lei Candir na sua literalidade, né? A empresa traz pedidos de exclusão, remessas, transferências,
querendo excluir determinadas operações, mas a legislação, presidente, ela de fato, ela é clara. Doutor Rafael, sem que a defesa pediu inicialmente a nulidade do julgamento singular. Seria bom, porque se dependendo da sua posição, e aí depois seria bom iniciar pela nulidade, não sei se... Então só fala da nulidade, espera a corte decidir, não? Eu acho que seria interessante, aí se a corte decidisse aí se fala sobre a nulidade, a advogada defende a nulidade, depois a gente volta para falar no mérito, porque se for pela nulidade, tá certo? O que é que os senhores conselheiros acham? Do mérito, é isso? Eu acho que seria interessante, porque aí a gente não iria correr muito processo se a Câmara decidir que é nulo. Presidente, só uma questão de ordem, mas aí a gente fica com 4 sustentações orais, né? Porque se o tempo da sustentação oral for por cada matéria... Não, pronto. Não vai ser por matéria, não, o doutor Fred. É porque, pelo relato da doutora Ivete, tá certo? Me parece que a jogadora singular deixou de enfrentar alguns elementos que a defesa trouxe. Presidente, tá eu concordo plenamente, eu acredito que isso é até uma forma da gente otimizar aqui. Só questão de otimização de tempo, o que a gente repara E aí a Procuradoria não teria problema nenhum de fazer um parecer em separado, né? A gente poderia fazer uma citação oral em separado e ganharia tempo, porque no parecer a gente realmente não sabe o que é que vai ser abordado, o que é que vai ser acolhido, então, de fato, a gente se manifesta sobre tudo, mas eu não tenho oposição nenhuma e já posso me manifestar sobre a nulidade. Presidente, de fato, a nulidade que foi trazida, ela, de fato, ela merece prosperar. De fato, o julgador de primeira instância passou ao largo de alegações, de alegações razoáveis por parte da empresa. Eu acredito que o parecer não tem o condão de corrigir ou de sanar os vícios da decisão de primeira instância, que, de fato, foi lacunosa e, de fato, passou ao largo passou longe de apreciar teses que foram trazidas pela recorrente. Então, presidente, nessa ordem de ideias, eu vou opinar no sentido da nulidade da adesão singular. Doutora Gabriela, a senhora fala, quando for para falar de mérito, nós vamos reabrir, se não passar a nulidade, porque senão nós vamos estar dando já votos, tá certo? Para um processo que vai voltar, talvez, para a Câmara. Então, eu evito isso para evitar um julgamento antecipado de um processo que pode vir a voltar para a Câmara. E aí, tá certo? Com a palavra, doutora Gabriela. Certo. Obrigada, doutor Augusto. Bom, antes de começar, só gostaria de agradecer e cumprimentar todos os conselheiros e conselheiras presentes. Também cumprimento o senhor Procurador da Fazenda e a secretária Helena por todo o auxílio prestado nessa minha primeira participação aqui no julgamento da Quarta Câmara. E, bom, como já foi, então, bem relatado pela conselheira Ivete, eu vou passar só esse ponto primeiro da nulidade, que realmente é um ponto que eu gostaria de salientar para os senhores e senhoras conselheiras, porque é uma evidente nulidade aqui na decisão de primeira instância, simplesmente a decisão, ela ignorou muitas das razões trazidas pela recorrente e se ateve a repetir alguns fundamentos da autuação fiscal e também a falar sobre o princípio da não cumulatividade. Mas, se nós pegarmos a decisão de primeira instância, a gente vai ver que a única frase utilizada pela decisão para se referir à impugnação é que a recorrente não teria trazido nenhum fato capaz de elidir o auto de infração, assim. Então, é bem genérica quando a decisão se refere sobre a defesa. E, enfim, não é por acaso que o artigo 50 da lei estadual que rege o processo administrativo tributário do Ceará prevê que as decisões elas devem ser fundamentadas de forma clara e precisa, e é lógico que a fundamentação, então, não pode ser uma mera repetição do relatório fiscal, e realmente aqui eu só tenho que também salientar que a recorrente ela teve um caso julgado recentemente pela primeira Câmara do CONAT, em 9 de outubro,
e esse recurso ordinário, ele se refere ao auto de infração 2017-21242, e nesse caso se tratava da mesma matéria aqui julgada, só que de um período diverso, e também houve uma decisão muito similar à proferida nesse caso que nós estamos aqui julgando, na mesma situação, assim, sem ter enfrentado diversos argumentos que a recorrente trouxe, que são capazes, sim, de influenciar no resultado aqui do julgamento. Então, eu só gostaria de trazer esse ponto também para reforçar que a nulidade também foi reconhecida nesse julgamento que eu acabei de referir, tendo sido determinado o retorno dos autos à primeira instância, né, para que fosse novamente julgado. Então, conselheiros e conselheiras, né, como já referi, e já fica bem claro, inclusive, pelo relato da conselheira relatora, né, a decisão de primeira instância ela é nula, e o direito de defesa da recorrente também foi, de certo modo, prejudicado, porque a gente não tinha o que, de fato, contestar da decisão de primeira instância, a gente teve que realmente apenas reiterar as nossas razões e trazer mais um fundamento de interpretação recente, que teve uma alteração no regulamento ICMS aqui do Ceará, mas no final das contas o primeiro ponto que merece então análise é a nulidade da decisão de primeira instância. Eu agradeço a palavra. Obrigada. Obrigado, doutora Gabriela. Com a palavra, doutora Ivete, em seguida está facultada a palavra. Nós vamos... tema é a nulidade de julgamento singular, tá certo? E aí a gente vai decidir isso para poder avançar ou não. Ok, doutora Ivete? Lendo aqui com atenção o julgamento, né, de primeira instância, no seu relato, realmente ela faz um relato sintético, mas que traz as questões de mérito que a empresa trouxe, né, o que questionou, que foi a questão das operações isentas, que não computar no coeficiente o valor dos créditos decorrente de aquisição que não remessa para industrialização, a questão de equiparar as vendas para a Zona Franca de Manaus, e que a questão da redução do recolhimento para 1% em função do benefício do FDI, né? Ela relatou bem direitinho, mas no momento de fundamentar, eu não constato o enfrentamento dessas questões, que são questões muito importantes, a meu ver, conforme a defesa já disse aqui antes, né, e também a Procuradoria também reconhece. Da mesma forma, eu também entendo que o julgador não enfrentou as questões que realmente, uma vez não enfrentadas, trouxe prejuízo ao direito de defesa e vamos dizer assim, uma supressão de instância. Eu concordo no retorno para novo julgamento, anulação, né, do julgamento de primeira instância, com o retorno para novo julgamento, para que sejam enfrentadas essas questões. A palavra está facultada. Doutora Dalcílio. Boa tarde a todos, senhora advogada, procurador, senhores conselheiros. Eu recentemente me manifestei no parecer sobre esse assunto, pesquisei, até porque me causou um certo impacto esse papel de revisor da Câmara, se realmente nós teríamos esse papel, uma competência institucional para revisar, e a questão do duplo grau de jurisdição, né, e a questão também do cerceamento de direito de defesa dentro de um contexto em que nós estamos avaliando um recurso ordinário, em que a Lei 15.614 garante o efeito devolutivo, e o efeito devolutivo devolve toda a matéria à análise, e inclui, inclusive, aspectos que o julgador, porventura, não tenha abordado, e eu me questiono até que ponto o fato de o julgador não ter abordado algum aspecto específico da defesa gera um cerceamento a partir do momento que estamos aqui aptos, como julgadores, num colegiado, seis julgadores avaliar os mesmos argumentos que foram apresentados, inclusive na defesa. Não estamos aqui restritos apenas aos argumentos do recurso.
Então, se fosse assim, essa questão, eu procurei até ver nos tribunais essa questão de duplo grau de jurisdição, se a gente avaliar aqui algo que o julgador foi omisso, seria supressão de instância, e não encontrei o sentido contrário, o STF e STJ, decisões admitindo que não existe duplo grau de jurisdição na esfera administrativa. Então, essa jurisdição, na verdade, nem aqui é uma jurisdição no sentido estrito, isso é um órgão administrativo de julgamento, em que muitas vezes é admitida, inclusive, a apresentação de provas, novas provas, nessa fase de recursal. Então, se houvesse realmente um duplo grau de jurisdição, teria que ser observado para os dois lados. Então, se fecharia a porta também para se apresentar fatos novos aqui, porque seria um cerceamento de direito de defesa para o Estado que não pôde se manifestar no julgamento singular. Então, aqui existem duas partes. Existe a parte do Estado, representada aqui pelo procurador, a parte do contribuinte, representada pela nobre advogada, e ambos têm o direito a apresentar e ter acesso às provas previamente. Essa questão, eu me detive a pesquisar justamente por conta do parecer. Se os senhores quiserem, eu tenho as decisões aqui do STF que eu citei do parecer, o artigo da nossa lei que prevê a questão do efeito devolutivo, recurso, artigo 108, em que ele deixa claro da Lei 15.614 que o recurso ordinário será recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo. Parágrafo único. O recurso ordinário será recebido somente no efeito suspensivo. Reparem aqui que o extraordinário teria o sentido oposto. Oposto não, desculpe. O extraordinário não permitiria essa revisão que permite o recurso ordinário que ora estamos analisando. E outra coisa, não estamos aqui a analisar a decisão em si, mas sim o lançamento. A decisão, ela pode conter falhas, mas as falhas que seriam significantes, até pela lei do Código de Processo Civil, a 13.105, seria aqueles capazes, em tese, de modificar a decisão do julgador singular. O artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4, diz: será não considerado fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O que eu não verifico nos autos. Se realmente a julgadora é de se questionar aqui, se ela tivesse adentrado nos aspectos que a defesa argumentou, e ela não entrou em detalhes, se realmente a decisão final teria sido modificada ou não. E até a questão dos princípios processuais, que a lei do processual, a 15.614, também trata, que está os princípios da celeridade. Se o caso aqui, talvez pode se concluir, inclusive, não nesse, ou inclusive nesse, de que até pode ser improcedente, se vai deixar de avaliar que algo que a defesa está trazendo, algum documento, porque o julgador deixou de analisar, nunca seria feito isso aqui. Agora, por que retornar? Eu acho, abre um precedente, inclusive, perigoso, de se dizer ao julgador que é dentro da subjetividade, que a lei também assegura o livre convencimento dele, de dizer aqui, apontar o dedo para onde é que deveria ter sido respondido ou não. E principalmente pela questão do cerceamento de direito de defesa. Hein? Voltando ao assunto, tem aqui o artigo 43 do nosso decreto 32.885/2018, diz que a questão dos princípios processuais da razoável duração do processo, da economia processual e do livre convencimento do julgador. Então, considerando esses princípios, e a oportunidade que está sendo dada, em nenhum momento foi sonegada aqui para a advogada, inclusive a gente poder analisar esses pontos que não foram apreciados na instância singular. Eu não vejo real necessidade de retorno, se a gente já nesse momento pode abordar quais foram os pontos, e já pode, pela economia processual, evitar esse processo, todo o caminho novamente de retorno, que não traz nem benefício nem para a empresa, nem para o Estado.
Ok, doutora Otávio, obrigado aí. A palavra está facultada. Doutor Fred. Boa tarde a todos mais uma vez. Doutora Gabriela, boa tarde, seja bem-vinda de Porto Alegre, né? Presumo eu, Rio Grande do Sul, enfim. Acredito eu que até para prestigiar a presença da defesa que faz enfaticamente a questão do prejuízo que ela, empresa, alega ter tido, mas ela nem precisaria alegar, a meu ver. Ainda que a empresa não alegasse, isso sendo identificado, essa omissão do julgamento de primeira instância, é um desprestígio ao devido processo legal imaginar que a primeira instância é desnecessária. Se a primeira instância é desnecessária, não deveria haver primeira instância, e eu estou dizendo o contrário. Quando se exige da primeira instância que ela se manifeste sobre aquilo que é objeto da defesa, nós estamos prestigiando a necessidade da primeira instância. Se eu digo que ela não precisa dizer, se eu digo que ela pode ser omissa, se eu digo que ela pode ser lacônica, se eu digo que ela não precisa motivar, que ela não precisa fundamentar, que ela não precisa se manifestar, eu estou tirando da primeira instância a necessidade de existir. E como eu acredito que a primeira instância é tão relevante como a segunda, a terceira, a quarta ou a milésima, qualquer instância judicial ou administrativa que seja silente, ela está errando. E em errando, eu não posso fechar os olhos para isso. Ainda que a defesa não informe. Ou ainda que o recurso ordinário seja sensacional. Não estou dizendo que é, não estou dizendo que não é. Estou presumindo que seja. Mas não se relativiza um direito constitucional. No momento em que a gente relativiza e dizer que a necessidade de fundamentar, e dizer que a necessidade de dizer as razões, motivar as razões, que isso é desnecessário na primeira instância, nós estamos dizendo não ao devido processo legal. Não está em objeto aqui se a defesa foi ou não prejudicada. Não é isso. Não é isso. Nós estamos aqui garantindo um direito constitucional. E a garantia do devido processo legal é absolutamente necessário. Diga-se de passagem, não está se dizendo aqui, não se falou e nem se pode falar em duplo grau de jurisdição. Nós não estamos numa jurisdição. Jurisdição é um exercício de dizer o direito. E dizer o direito é o exercício da jurisdição, é prerrogativa única do Poder Judiciário. Nós estamos aqui exercitando o duplo grau recursal, que está garantido no inciso 55 do artigo 5º como cláusula pétrea constitucional. Então, admitir direta, indireta, ou seja lá qual for o argumento interpretativo que seja, que a primeira instância é desnecessária, a gente primeiro está tirando do julgador de primeira instância a utilidade, a necessidade e, em última instância, a proporcionalidade mesmo dele existir, partes do princípio da proporcionalidade que a gente também não pode afastar. Então, e é importante muito, absolutamente importante, que a gente não compare os julgamentos de uma jurisdição do julgamento do processo administrativo. Na jurisdição, o contribuinte ou a parte, demandante ou demandada, que numa decisão lacônica, que não fale nada sobre aquele argumento, existe um recurso específico, que alguns dizem que não é recurso, mas enfim, não vou entrar nesse debate, que são os embargos declaratórios, que não são admitidos no processo administrativo, porque não há previsão específica para ele. Então, se o julgador de primeira instância administrativa não se manifesta, de fato, houve uma supressão de instância que tem que ser cortada na carne e o processo tem que voltar. No julgamento da primeira instância judicial, onde se exerce a jurisdição, aí sim, cabe ao contribuinte, no caso à parte, manejar embargo declaratório. E ele pode fazer isso sucessivas vezes. Tantas quantas forem as vezes que o julgador seja lacônico, ele pode entrar com embargo declaratórios sucessivos, até que a matéria seja debatida e seja pré-questionada, inclusive, para permitir que sobre o aspecto constitucional, que o assunto suba. Então, não vamos confundir conceitos. Nós não estamos aqui com as possibilidades processuais que a parte do processo judicial tem. Então, inadmitir, ou fazer o contrário, admitir que a primeira instância seja omissa aqui, é retirar a utilidade da existência dela, fato que eu não concordo, razão pela qual, presidente,
se a relatora, a doutora Ivete, não é isso? Se manifestar no sentido, e eu de fato não vou entrar no detalhe sobre onde ela foi omissa, mas se a conselheira, que conhece o processo de ponta a ponta, admitir que de fato não houve manifestação, resumida ou não, é o caso, sim, do processo voltar à primeira instância. Obrigado, presidente. Acho que o processo já está bem debatido, tá certo? Doutora Ivete, como vota em relação à nulidade? Eu voto lendo o julgamento de primeira instância, não vi realmente nenhuma motivação. Isso não quer dizer que só explicando, eu vou votar, mas tentando resumir a minha linha de raciocínio. É diferente de algumas questões de mérito trazidas de forma muito genérica, que o julgador dá o seu ponto de vista. Cada caso é um caso. Eu analiso com muito cuidado na hora de anular um julgamento de primeira instância. Até porque também eu valorizo muito, né, a questão da primeira instância, para mim, tem o mesmo peso. Mas, nesse caso aqui, em que está se analisando, foram 3 questões trazidas que a julgadora não falou nenhuma linha, realmente. Quanto, só para resumir, quanto à alegação de que a remessa para industrialização não deveria fazer parte do cômputo, quanto à equiparação das operações da Franca, a exportação, ela não falou também, quanto o benefício do FDI, ela não falou. Aí, em tese, eu entendo que, mesmo que a empresa não tenha razão no mérito, né, desses argumentos, mas ela teve prejuízo na instância lá, ela entendeu o motivo da decisão, para ela se contrapor. O nó está aí. O que é que eu vou dizer para a segunda instância que foi que passou na cabeça do julgador que motivou essa decisão de procedência? Para eu me contrapor. Esse é o exercício de direito de defesa. Então, assim, foi isso que eu estou vendo aqui no processo e voto para que seja anulado. Voto não. No caso, eu não tenho que... presidente, me ajude aí. Eu vou só voltar... Na verdade, o processo foi julgado procedente, tá certo? Mas a Câmara conhece do recurso ordinário, tá certo? Dá provimento em relação ao pedido de nulidade. Pronto. Tá certo? Você dá provimento em relação à nulidade do julgamento de primeira instância, por não ter enfrentado todos os elementos. Na sua resolução, se for esse voto vencedor, você vai e especifica quais são, para pelo menos dar uma ideia para o julgador, tá certo? Ok? Pronto, então, assim que eu voto. Pronto. Então, vota pela nulidade e com retorno dos autos à instância singular. Doutor Michel, como vota? Senhor presidente, boa tarde, doutora Gabriela, representante do contribuinte. Prazer tê-la aqui, que seja a primeira de várias outras vezes. Bom, senhor presidente, o senhor sabe do cuidado que eu sempre tenho com essa questão de nulidade por falta de apreciação das alegações do contribuinte. Mas, nesse caso em especial, a gente observa que realmente existem pontos que não foram sequer tocados pelo julgador. E, nesse caso, eu entendo que houve efetivamente um cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. Eu entendo sempre que, para ser declarada uma nulidade, tem que haver um prejuízo efetivo. E, no caso, eu entendo que houve de fato. Então, eu acompanho a relatora. Doutora Dalcília. Senhor presidente, por considerar que o que está sendo analisado é justamente por valorizar a decisão de primeira instância e não ver como um órgão revisor, a Câmara de Julgamento como um órgão revisor, com competência para anular uma decisão singular, é justamente por valorizar que eu afasto essa nulidade. Ela não por si, gera nulidade do lançamento, que a gente poderia analisar como órgão colegiado todos os argumentos em função do efeito devolutivo. Então, que eu gostaria de consignar em ata, senhor presidente, que a falta de previsão até procedimental para o que estamos aqui a decidir
já que o artigo 85.15 da Lei 15.614 só prevê duas hipóteses, nulidade e extinção por retorno, e não há competência de órgão revisional. Então, por falta de previsão legal, por não ver um prejuízo, já que poderia ser analisada essa matéria aqui no órgão colegiado, e por entender que na forma do artigo 489, parágrafo 1º do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da defesa, eu afasto a nulidade. Ok, doutora Dalcília. Doutor Tiago. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Fred. Com a relatora. Doutor Osmar. Presidente, com a relatora. Bom, a quarta Câmara decide, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário e, por maioria de votos, acatar a nulidade suscitada no recurso do julgamento singular, por não ter enfrentado todos os elementos trazidos no recurso, na defesa, desculpe, tá certo? Votou em sentido contrário a doutora Dalcília, por entender que não há previsão legal, certo? Por não entender que não há prejuízo para a defesa e de acordo com o artigo... E a competência... E na visão dela, a Câmara não tem competência de órgão revisional, certo? A decisão foi de acordo, a decisão final, tá certo? Ela foi de acordo com a manifestação oral proferida em sessão pela Procuradoria do Estado, certo? Essa foi a decisão. Doutora, ficou satisfeita aí? Nós estamos, eu acho que concluímos o quarto processo. Só lembrando ao doutor Tiago, que foi no primeiro processo, você foi o primeiro voto divergente vencedor, você que vai ficar responsável pela resolução. Doutora Gabriela, foi um prazer tê-la, tá certo? Nós já estamos com seus e-mails. Era bom sempre mandar, já colocar o e-mail no próprio processo e pedir já que informe na sustentação oral, mandando um e-mail, que aí já fica certo a gente não ter esse aperreio, que foi muito uma correria danada, mas graças a Deus, né, a gente conseguiu lhe trazer a sessão. Né? Certo, obrigada, doutor Augusto. Doutor Augusto, informar para a doutora Gabriela que também há um procedimento aqui que está vigente de intimação pelo WhatsApp. O CONAT tem, está em vigor, não é, presidente? Está sim. Então, que há um procedimento aqui, depois pode até se informar com a doutora Helena sobre isso. Isso facilita, assim, o trâmite e simplifica bastante. Com certeza. Obrigada. Nós vamos dar por encerrada a nossa sessão, 27ª sessão, e lembrando aos senhores conselheiros que amanhã nós estaremos juntos novamente às 13h30, e agradecendo porque nós temos tratado os assuntos bem objetivos, né, e estamos conseguindo êxito nos diálogos e êxito em conseguir concluir as sessões em tempo razoável. Certo? É muito bom a gente conseguir, não fica tão cansativo. Obrigado a todos e até amanhã. Ô, Helena, você pode parar a gravação.